Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Sou Maurício Guedes da MGP Consultoria e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o tão aguardado decreto de número 10.422, que data de 13 de julho, mas que foi publicado hoje, 14 de julho, no Diário Oficial da União. Este decreto traz a tão aguardada prorrogação para a adoção das medidas trabalhistas previstas na Lei 14.020. Eu falo aqui das medidas de suspensão temporária do contrato de trabalho e também de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. O objetivo deste vídeo é pontuar todos os artigos do Decreto 10.422, que é um decreto curto, muito simples, de fácil entendimento, e chamar a atenção de vocês aos principais pontos e aqueles que vocês devem ter atenção especial, principalmente com relação à operacionalização dos acordos, ou seja, dos envios desses acordos por meio do portal Empregador Web. Com relação a isso, nós temos que ficar muito atentos e até o final do vídeo vocês entenderão o porquê que eu estou chamando atenção para este ponto. Mas, antes de iniciarmos aquilo que tanto nos interessa, eu quero lembrar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça a sua inscrição e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. É muito importante que você se inscreva no canal da MGP Consultoria, é muito importante que você compartilhe o nosso canal com os seus amigos e os seus contatos para que eles também façam as suas inscrições. Quanto mais inscritos no nosso canal, mais conteúdos como este, você e também os seus amigos, os seus conhecidos, receberão com maior frequência. Então, não se esqueçam, façam a sua inscrição aqui no canal da MGP Consultoria, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Muito bem, pessoal, vamos falar então sobre o decreto 10.422, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Hoje, como já dito, é dia 14 de julho, é uma terça-feira, e nós vamos pontuar então todos os itens deste decreto. Bom, como dito, ele trouxe a possibilidade de prorrogarmos a adoção das medidas trabalhistas. Quer dizer, nós tínhamos alguns prazos e alguns limites pré-estabelecidos pela medida provisória 936 e também pela Lei 14.020 e que agora foram prorrogados, eles foram aumentados, né? Nós temos novas possibilidades de efetuarmos os acordos de redução de jornada ou de suspensão do contrato de trabalho por conta da publicação do decreto 10.422. Bom, vamos então para a análise deste decreto. E o que ele diz? Primeiramente, ele trata da medida de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário. O decreto 10.422 aumentou o prazo ou o limite máximo de dias para a adoção da medida de redução de jornada em 30 dias. Portanto, a partir deste decreto, a medida de redução de jornada pode ser adotada por até 120 dias. Eu lembro aqui que a MP 936 e que a própria Lei 14.020 já permitiam que os acordos fossem firmados por até 90 dias. Agora, a partir da publicação deste decreto, que eu lembro mais uma vez, foi publicado hoje, 14 de julho, e claro, observados todos os requisitos da Lei 14.020 e também da Portaria 10.486, o empregador poderá então firmar acordos para a redução de jornada dos seus trabalhadores por até 120 dias. Aqui já fica um recado importante. Se eventualmente o empregador já firmou com um ou com alguns dos seus trabalhadores um acordo de redução de jornada por 90 dias, quer dizer, ele já havia atingido o limite anterior, ele poderá firmar um novo acordo agora por até
mais 30 dias, perfazendo então um total de 120 dias. Muito bem. Logo na sequência, o decreto fala sobre a medida de suspensão temporária do contrato de trabalho. Neste caso, houve um acréscimo de 60 dias para a adoção desta medida, totalizando então 120 dias. Quer dizer, agora o máximo para a adoção das medidas, tanto de redução quanto de suspensão, são de 120 dias. O máximo é de 120 dias. Vale lembrar que o decreto trouxe também um outro detalhe muito importante, ou seja, a suspensão temporária do contrato, ela pode ser feita de forma fracionada ou dividida. Ela pode acontecer em períodos sucessivos, ou seja, um logo após o outro, ou ainda intercalados, ou seja, de repente eu tenho uma suspensão, depois uma redução e volto a ter uma suspensão. Ou eu tenho o contrato suspenso, de repente ele fica um tempo, vigente normalmente, ou seja, a suspensão começou, terminou, tivemos um período de trabalho e poderemos ter um outro período de suspensão também. É por isso que o decreto fala em períodos sucessivos ou intercalados. E o requisito é que estes períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias. Então, quer dizer, nós temos que informar um acordo de suspensão que tenha duração mínima de 10 dias. Claro, respeitado o prazo máximo de 120 dias. Aqui eu lembro a vocês que antes o prazo para a informação e até para o estabelecimento do acordo de suspensão, ele era de 60 dias e eles poderiam ser fracionados em 2 períodos iguais de 30. Então aqui nós temos uma mudança considerável. Agora nós temos um mínimo de dias de suspensão de 10 dias, o que também vem para facilitar a vida do empregador nesse aspecto. Então, recapitulando, suspensão do contrato, temos agora um máximo de 120 dias, que podem ser sucessivos ou intercalados e divididos em períodos de, no mínimo, 10 dias para a adoção desta medida. Muito bem. Agora, pessoal, nós temos aqui novamente aquele gráfico que já apresentamos diversas vezes a vocês e que trata do prazo máximo para a adoção das duas medidas. Vocês devem se recordar que nós comentamos em vídeos anteriores, que o governo poderia tanto aumentar o prazo de adoção de cada uma das duas medidas, como também aumentar o prazo máximo para a adoção das duas medidas em conjunto, redução e ou suspensão do contrato de trabalho. E foi exatamente isso que aconteceu. O prazo máximo agora, a partir do decreto 10.422, para a celebração dos acordos de redução de jornada ou de suspensão do contrato de trabalho, não importa se em períodos sucessivos ou intercalados, também teve um acréscimo. Ele era de 90 dias e agora é de 120 dias. Vocês devem se recordar que tanto a MP 936 quanto a Lei 14.020 estabeleciam um máximo de 90 dias. Então, como vocês podem ver aqui em cima, no caso de redução proporcional de jornada de trabalho, nós tínhamos 90, acrescentamos, o governo acrescentou mais 30, temos um máximo de 120. No caso da suspensão, tínhamos 60, acrescentou-se mais 60, agora temos 120. E o prazo máximo para a adoção das duas medidas, que era de 90 dias, agora é de 120 dias. Como vocês podem ver, aqui no destaque em vermelho, que eu tenho o limite de 120 dias. Então, por exemplo, se vocês adotaram uma medida de suspensão por 60 dias e depois não fizeram mais nada, agora vocês podem suspender o contrato de trabalho por mais 60 dias ou até efetuar uma redução de jornada por mais 60 dias também, totalizando então 120 dias. Tá claro?
Muito bem, é mais uma novidade importante trazida pelo decreto 10.422. Muito bem, pessoal. Agora, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Agora, vamos falar um pouco sobre alguns exemplos e principalmente com relação aos acordos que foram firmados antes do decreto 10.422, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Muito bem, prontinho. Olha só, pessoal, o decreto 10.422, ele deixa muito claro, tá, que os períodos anteriores que foram já utilizados nos acordos de redução de jornada ou de suspensão do contrato de trabalho, quer dizer, eles foram utilizados até a data da publicação do decreto 10.422, naturalmente serão considerados ou serão computados na contagem dos limites máximos que foram estabelecidos por esse decreto, não é? E que resultaram em acréscimos nesses prazos. Então, como eu disse anteriormente, se nós já fizemos um acordo de suspensão por 60 dias, podemos fazer agora por mais 60, tá? Então, aquilo que já foi utilizado anteriormente, na vigência da MP 936, naturalmente, esses dias, né, serão contados para considerarmos os novos limites estabelecidos pelo decreto 10.422. Então, é por isso que eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha só, imaginem, pessoal, que vocês tenham feito um acordo de redução de jornada por 90 dias, de 1º de abril até 29 de junho. Então, quer dizer, de 29 de junho para cá, até aqui, né, vocês não fizeram mais nada, porque não existia essa possibilidade. Nós estávamos ansiosos aguardando esse decreto exatamente por isso, não é? Muito bem, num caso como esse, você poderá firmar um novo acordo por até 30 dias, totalizando então os 120 máximos, tá? E vejam, eu não comento qual é o acordo que você pode firmar, porque pode ser um acordo de redução ou um acordo de suspensão, tanto faz. Respeitado o limite máximo de 120 dias, se você já usou 90 para redução, os outros 30 pode ser tanto para redução quanto para uma suspensão, tá bom? Segundo exemplo, muito parecido com o primeiro. Fiz um acordo de suspensão por 60 dias, né? De 1/4 até 30/5. Se eu quiser firmar um novo acordo agora, eu posso fazê-lo por até 60 dias, tá? E aqui é a mesma coisa, pode ser um acordo de redução, pode ser um acordo de suspensão, por mais 60, porque assim eu totalizo os 120. Tá? Então é um exemplo que também aconteceu bastante. Tivemos lá uma suspensão por 60 dias e dali, né, desde então até agora, não adotamos mais nenhuma medida porque, neste exemplo, não houve o interesse em fazer uma redução, mas se não, eu poderia ter feito, né? Aliás, é o que eu tenho no exemplo de número 3. No exemplo 3, pessoal, nós temos aqui um acordo de redução de jornada de 60 dias, de 1º de abril até 30 de maio. E logo na sequência, ou seja, sucessivamente, nós já tivemos um acordo de suspensão, de 31 de maio até 29/6. No somatório destes dois acordos, temos um total de 90 dias. Neste caso, empregador e empregado poderão firmar um novo acordo, que pode ser também de redução de jornada ou de suspensão do contrato de trabalho por até 30 dias, totalizando então os 120, que hoje é o prazo máximo para a adoção das duas medidas, tá? Então, como a gente pode, né, adotar tanto para redução quanto para suspensão 120 dias, esses 30 que ainda sobram, pode ser, né, o acordo pode ser firmado tanto para a redução quanto para a suspensão do contrato de trabalho.
Lembrando dos requisitos trazidos pelo decreto, principalmente com relação à suspensão, que o período mínimo deve ser de 10 dias. Para a redução, não há estabelecimento de período mínimo para a adoção da medida. Com relação ao trabalhador intermitente, o decreto 10.422 também trouxe uma novidade. Vocês devem se recordar que a MP 936 já fazia a previsão do recebimento de 3 parcelas iguais e fixas no valor de R$ 600 para o trabalhador intermitente, cujo contrato nesta modalidade foi firmado até o dia 1º de abril de 2020. Pois bem, este mesmo trabalhador terá direito ao recebimento do valor de R$ 600 pelo período adicional de um mês, ou seja, ele terá direito ao recebimento de mais uma parcela. A partir de quando? A partir do momento em que se encerrou o período de 3 meses que está previsto na Lei 14.020. Aí que também já estava previsto na MP 936. Tá claro, pessoal? Então, o intermitente terá direito a mais uma parcelinha no valor de R$ 600. Tá bom? Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, até aqui tudo muito tranquilo, né, gente? Tá claro, tá fácil de entender, né, que houve ali um acréscimo de 30 dias para a redução, houve um acréscimo de 60 dias para a suspensão. Nós teremos que ficar atentos ao limite máximo para a adoção das duas medidas, que é de 120 dias, tá? Só que aí começam a aparecer algumas perguntas, e é exatamente por isso que nós trouxemos este último slide aqui na nossa apresentação, onde nós vamos falar sobre a data de início dos novos acordos. Então, pessoal, nós vamos colocar aqui o nosso entendimento, falaremos para vocês como será o comportamento do portal Empregador Web, tá bom? E aí vocês terão a base suficiente para verificar como deverão adotar os acordos junto aos seus trabalhadores. Mas vamos lá, gente. Olha só, o decreto foi publicado em 14 de julho. Hoje, né? Estou gravando o vídeo no dia da publicação do decreto. Pois bem, se nós olharmos os requisitos que estão na Lei 14.020 e também na Portaria 10.486, vocês vão observar que para firmar um novo acordo com o trabalhador, é preciso que o empregador envie a minuta do acordo com 2 dias de antecedência contados da data do início da medida. Então, pessoal, se nós levarmos ao pé da letra o que está contido na lei e na portaria, tendo em vista que o decreto foi publicado hoje, nós teríamos que enviar os acordos hoje para os trabalhadores, caso a gente tenha urgência, não é, para adotar as novas medidas, e elas teriam início então no dia 16 de julho, tá bom? É por isso que nós colocamos a data de início dos novos acordos em 16 de julho. No entanto, meus amigos, é preciso lembrarmos que lá atrás, quando a MP foi editada e publicada, ela veio com data do dia 1º de abril. E nós sabemos que todos os acordos, né, pelo menos a maioria, muitos trabalhadores enviaram, todos não, né, mas muitos empregadores enviaram os seus acordos com data de 1º de abril. Quer dizer, não houve o aviso com antecedência de 2 dias. E ao que tudo indica, pessoal, o governo não criticará, ou seja, não verificará esse tipo de situação, pelo menos com relação aos acordos que começaram em 1º de abril, tá? Então, nós estamos entendendo que o mesmo ocorrerá agora a partir do decreto 10.422, ou seja, vocês poderão enviar os acordos com a data de início a partir do dia 14 de julho, tá? Até porque, eventualmente, pode ser que vocês já tenham, né, combinado, tratado esse tema com os trabalhadores e estavam apenas aguardando a publicação do decreto, porque isso era público, né? Todos estavam aguardando. De todo modo, pessoal,
nós aqui temos que deixar claro a vocês que se levarmos ao pé da letra o que está na legislação e na própria portaria, a data de início dos novos acordos deveria ser 16 de julho de 2020, tá bom? Mas eu já até coloquei aqui para vocês, o portal Empregador Web aceitará os novos acordos a partir de 14 de julho, ainda que este prazo não seja cumprido à risca, tá bom? E aí, pessoal, vem outras perguntas também. E com relação aos acordos retroativos? Ora, meus amigos, não é permitido efetuar acordo retroativo tendo como base o decreto 10.422. A sua vigência tem início com a data da sua publicação, tá? Então, o que acontece? O portal Empregador Web ele vai aceitar acordos retroativos, né? Tendo em vista que os prazos para envio de acordos anteriores, eles hoje, né, seguem estendidos até o dia 19 de julho. Então, naturalmente, o portal Empregador Web aceitará. No entanto, meus amigos, se vocês fizerem esse envio, o portal provavelmente vai aceitar, pode ser até que o benefício seja pago, mas ficará muito fácil para que futuramente o governo perceba esta irregularidade. E envios como esse serão sim passíveis de fiscalização. Nós não temos a mínima dúvida disso. Ora, meus amigos, vejam, vamos pensar em quem suspendeu o contrato de trabalho por 60 dias, até tendo como base aquele exemplo que nós demos anteriormente, né? Um contrato suspenso de 1º de abril a 30 de maio. Se a empresa já utilizou esses 60 dias, naturalmente ela não suspendeu mais os contratos desde o dia 31 de maio. Não é verdade? Porque não era possível, não havia essa permissão e o portal Empregador Web não aceitava mais de 60 dias para uma suspensão. Agora ele já aceita. Muito bem. Então, se eu mandar uma suspensão retroativa, tá? O portal, pelo menos a princípio, aceitará. Pode ser que a gente tenha novidades, alguma atualização, mas a princípio ele aceitará. Só que ficará muito fácil do governo perceber. Imagine que vocês mandem um acordo com data do dia 1º de julho. Ora, pessoal, o fiscal ele terá muita facilidade em perceber. Olha, até o dia 30 de maio, já havia sido adotada a medida de suspensão por 60 dias. E aí no dia 1º de julho nós tivemos uma nova suspensão. Ora, o decreto foi publicado no dia 14 de julho. Então, a suspensão a partir do dia 7 é indevida. Deste modo, meus amigos, nós deixamos muito claro a todos vocês. Muito embora exista a possibilidade do sistema aceitar informação retroativa, ela não pode e não deve ser enviada. A ressalva aqui é com relação aos acordos que se iniciam em 14 de julho. Neste caso, nós entendemos que o sistema acatará e que o empregador não deverá ter problemas com relação a isto, porque é a mesma situação do dia 1º de abril, quando a MP 936 foi editada e publicada. Tá claro? Meus amigos, minhas amigas, esse era o recado de hoje. Pontuamos aqui com vocês o teor do decreto 10.422 e chamamos a atenção de todos, principalmente com relação à data dos acordos que vocês firmarão ou que de repente já estavam prontos, né? E que poderão ter início imediato. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha lhes auxiliado de alguma forma e que vocês continuem nos acompanhando aqui no nosso canal. Lembro mais uma vez, faça a sua inscrição se você ainda não fez, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe o canal da MGP Consultoria com os seus amigos e com os seus contatos. Um grande abraço mais uma vez a todos vocês e nós nos veremos num próximo vídeo ou numa próxima
transmissão ao vivo. Um abraço e até logo!